Liderar nunca foi apenas sobre cargos ou posições. Liderar vai muito além. É sobre pessoas, decisões difíceis, responsabilidade e muitas vezes sobre abrir caminhos que ainda não existem. Ao longo das últimas décadas, cada vez mais mulheres têm ocupado espaços estratégicos nas organizações. Mas essa trajetória também é feita de desafios, escolhas, aprendizados e muita construção diária. E é justamente sobre essa liderança real construída na prática que você vai acompanhar o episódio do Vanguarda Talks de hoje. Neste episódio do Vanguarda Talks, recebemos duas lideranças que fazem parte da história do desenvolvimento da Sicredi Vanguarda. A Dilce Heck e Heidi Minati, que atuam como GRDs na sede administrativa aqui da Sicredi Vanguarda e carregam uma trajetória marcada pela gestão de pessoas, visão de negócios e construção de equipes fortes. A Dilce e Heidi, sejam muito bem-vindas ao Vanguarda Talks. É uma alegria receber vocês hoje. Que bom, é um prazer estar aqui participando e falando sobre esse tema tão importante, né? Oi, Michele, obrigado pela oportunidade, estamos felizes de estar aqui, né, Heidi? Como a Heidi falou, um tema importante, a gente quer hoje, nesse mês importante, né, onde a gente comemorou ali o Dia Internacional da Mulher, falar de liderança feminina vai ser muito, muito bacana para nós. Bacana. E por falar em mulher, por falar em liderança, quando é que vocês perceberam que vocês estavam se tornando líderes? Foi algo planejado? Foi algo que aconteceu naturalmente ao longo da trajetória de vocês na cooperativa? Me conta um pouquinho a história de vocês. Não foi planejado. Não era uma coisa que estava em mente. Mas a gente começa a perceber que tem algo de liderança, assim, intuitivo na gente, quando as pessoas começam a vir te procurar e querer teus conselhos, querer tua indicação, querer que você diga para ela como que faz, né? Então aí você percebe, nossa, acho que tô ficando referência. Não tinha um cargo de liderança, mas era algo percebido. Era algo percebido. Que bacana. E com você, Dilce, foi da mesma forma? Comigo foi bem parecido. Também foi acontecendo naturalmente. Parecido com o que a Heidi trouxe, né? A gente começa a virar referência, mas também, assim, eu acho que um ponto importante que a gente tem que destacar, assim, eu acho que eu sempre fiz a entrega dentro daquela função que eu estava. Isso é muito importante, porque às vezes acontece as pessoas chegarem, elas já visualizarem, todo mundo tem, enfim, os seus sonhos, né? A sua perspectiva profissional, mas às vezes esquece de viver um pouquinho ou de fazer bem feito onde você está, né? Então, assim, eu acho que eu sempre fiz as minhas entregas, né? Dentro de todas as funções que eu exerci desde a agência. Eu tenho quase 24 anos de Sicredi, então eu tive um tempo grande em agência também. Ah, vocês começaram em agência, não? Em agência. Nós duas. E temos o mesmo tempo, né? 24 anos aí de Sicredi. 24 anos. A Heidi uns mesezinhos a mais, né? Do que eu. Mas então, assim, completando, né, Heidi, eu acho que fazendo as nossas entregas, e dentro do Sicredi tem uma coisa muito importante que ajuda a gente, Michele. A gente sempre foi impulsionada também a buscar o conhecimento, né, como os nossos colaboradores são hoje. Então, a gente nunca perdeu essa oportunidade, né, eu acho que, falando de mim, assim, eu sempre aceitei os desafios e fui atrás, estudei, porque quando a oportunidade passa, você tem que estar preparada, né, então acho que é um pouquinho disso que a Heidi falou, juntando, mas aconteceu, né, de forma assim, naturalmente, sabe? Dizem que a liderança é algo primeiro, antes de ser um cargo, ela é percebida, né? Mas quando ela se tornou um cargo, quais foram os principais desafios que vocês enfrentaram? Como a gente vem, assim, de agência e de muitas tarefas, né? Acho que o mais difícil foi mesmo delegar, né? A delegação, passar as atividades. Por quê, Heidi? Porque você ainda ficava com aquela vontade de tá ali fazendo, de ajudar, né? De colocar a mão na massa. Fazer do seu jeito. Fazer do meu jeito. E não é assim, né? Liderar é diferente. Você tá ali para você ajudar as pessoas a se desenvolverem. Então, talvez isso seja a parte mais complicada da liderança, quando você vem de um perfil, assim, que você teve muito tempo mais no fazer, no operacional. E como é que foi esse desapego? Aconteceu isso para você também, Adilce? Sim, às vezes eu me sentia meio, meu Deus, não estou fazendo nada, né? Meio inútil, assim, principalmente o começo, né? Eu acho que o desafio para mim foi assim, eu me tornei líder dentro da agência que eu trabalhava, que já era uma agência grande. Então, você buscar o equilíbrio entre
as amizades que você tinha, sempre profissional, sabe? Eu acho que esse foi o grande ponto para mim, né? Quando você tem uma liderança, você precisa muitas vezes orientar, direcionar, é uma certa cobrança, né? Tem que ter aí um equilíbrio pouco daí, né? e esse separar, né? O que é o emocional da razão, eu preciso ter um equilíbrio profissional no meio, sabe? Vocês acham que isso é mais desafiador para a mulher, separar esse racional e emocional? Ou com os anos, independe disso? Não, acho que não é uma questão da mulher, eu acho que é uma questão mesmo das pessoas, assim, né? Tem pessoas que elas gostam mais desse relacionamento mais próximos e elas querem ter, né, alguma coisa assim, mais próxima. Então fica complicado mesmo, às vezes, para a gente, numa posição de liderança, separar um pouco, né? Essa questão da proximidade, da amizade, do trabalho e da liderança que a gente tem que exercer. Eu acho que por ser mulher, não. Mas é perfil mesmo das pessoas, dos liderados. Né? E até da expectativa também das pessoas que estão ao nosso redor e dos nossos gestores também, Sim. né? Eu acho que também concordo com a Heidi, tem a ver com o perfil da pessoa. E também, assim, só para um complemento à pergunta, Michele, eu acho que a questão, assim, às vezes a gente vem muito na cabeça que a liderança, por exemplo, uma dificuldade que eu tinha que saber tudo. Né? E na verdade não, você precisa saber fazer as perguntas para a equipe muitas vezes chegar aos resultados, né? Você tem que saber onde você quer chegar, mas que caminho eu vou tomar, não é você às vezes que tem que dizer, né? Você tem que direcionar e a equipe vai te apresentando as soluções, né? Então é meio disruptivo assim para mim, né? Eu tinha essa preocupação, gente, mas eu vou me tornar líder, mas eu não conheço tudo, eu não vou saber todas as respostas, e para mim hoje às vezes é normal dizer assim: olha, eu não sei a resposta para essa pergunta, mas vamos buscar junto uma solução, né? Eu acho que com o tempo, assim, a gente vai aprendendo, vai ficando mais leve também. E por falar em aprendizado, né? Até para quem está nos ouvindo, nos assistindo, existe, além do aprendizado, além de olhar, né, e fazer questionamentos, existe alguma característica da liderança feminina que fortalece a liderança feminina em si? Com certeza. O que seriam essas características? Eu acho que a gente tem mais empatia, a gente tem mais sentimento, assim, né? Coloca mais sensibilidade, para não falar sentimento, né? Sentimento todo mundo tem, mas mais sensibilidade em lidar com as situações. Não que a gente vai ser fraca, ou que a gente não vai falar, ou que a gente não vai agir, mas talvez a forma como a gente vai conduzir aquela situação, talvez não tão fácil, né? Um pouco mais complicada, colocando a nossa sensibilidade feminina, talvez de mãe, de entender, né, que não funciona bem do jeito, talvez, que a gente planejou, que a gente quer. Ser mãe mudou sua forma de liderar? Mudou. Em que sentido, assim, Heidi? Mudou porque eu entendi que a outra pessoa a quem eu estou ensinando, ou quem eu estou moldando ali, né, que são os meus filhos, eles não fazem só o que eu quero, eles também fazem o que eles querem, né? E não tá errado, a gente só precisa cuidar para que o caminho seja o mesmo, né? Que a entrega final seja aquela que a gente espera, né? Então, mudou sim, e me fez, o meu sentimento, ou a minha sensibilidade aflorou muito mais depois que eu fui mãe. Olha que bacana. E com você, Adilce, foi um caminho parecido? Foi bem parecido. Destaco também ali, Heidi, eu acho que a gente é mais aberta a criar essas conexões, relações, que é importante, né? Porque, como a gente fala, se a gente já é líder, já não tem a resposta para tudo, então a gente tem que ter equipes que construam, né, esses resultados que a gente também busca, né? E só para completar, muito bem, a Heidi explanou muito bem essa pergunta. Para mim também, é isso mesmo, eu acho que às vezes fica um pouquinho mais difícil, né? A gente fica aí se cobrando dentro desses papéis, a gente líder, mãe, né? Tem toda essa função, mas eu acho que aflora um pouco mais essa percepção, essa sensibilidade, né? Que a gente tem como figura feminina, enfim, né? Muito bacana, gente. E por falar em resultado, em liderança, em pessoas, né? Como é que vocês equilibram essas duas dimensões entre liderar, né? Ser uma boa ouvinte, fazer conexões, mas também cobrar resultados? Os resultados é o que move a qualquer empresa, né? É o que move a cooperativa hoje. Então, assim, a gente precisa estar muito alinhada com as expectativas de entregas de resultado para que as equipes também possam crescer e se desenvolver.
Então, eu acho que isso está muito claro hoje para as nossas equipes, né? Que a gente precisa sim dessa cobrança, que a gente precisa sim da direção e que a gente precisa fazer isso de uma forma muito natural para que a empresa possa continuar se desenvolvendo e crescendo e entregando os resultados em que ela se propôs a entregar. E eu acho que as equipes hoje que a gente lidera aqui, elas entendem isso de uma forma muito, muito bem, assim, a gente trabalha muito bem com isso e eu não tenho dificuldade com isso hoje no dia a dia. Eu acho que as pessoas já estão bem maduras e isso facilita também para nós, como líderes, a fazer essa cobrança ou esse direcionamento. E na minha cabeça está muito claro que o resultado é feito pelas pessoas, né? Quem vai trazer o resultado são as escolhas das pessoas todos os dias, né, dos nossos colaboradores. Então, a nossa função é muito orientá-los para que eles façam as escolhas certas. O resultado vai ser uma consequência dessas escolhas, desse comportamento que eles vão ter aqui, né? E o nosso papel é muito incentivá-los, encorajá-los, né, direcioná-los para a gente chegar, porque como a Heidi falou, a gente também faz a cobrança. A gente precisa fazer a cobrança, né? É necessário, né? É necessário. É necessário para o dia a dia. Falando um pouco de maturidade, né? Porque quando as equipes estão mais maduras, não é que é mais fácil, mas existem acordos e alinhamentos num processo até às vezes mais rápido do que o normal. Mas quando as equipes não têm maturidade, como tratar essa questão de resultado? Tem alguma dica para quem está começando a gestão, né, no papel de liderança feminina e está lidando com uma equipe imatura? A maturidade das equipes é uma coisa bem complicada mesmo. Assim, se eu pudesse dar um direcionamento ou uma dica, seria entender realmente o perfil de cada um e como que aquela pessoa pode entregar o melhor dela naquele momento em que ela está. Eu acho que seria isso, porque não tem como a gente não ter todos os perfis dentro da equipe. A gente tem, né? É uma realidade. Eu não posso dispensar as pessoas pelo momento de vida ou pela maturidade, eu preciso transformá-las. Então é entender mesmo e ver onde você precisa direcionar mais o teu foco, que você precisa estar mais perto daquela pessoa para que ela entregue, para que ela passe a ter a maturidade que você espera. Adilce, e contigo? As pessoas são diferentes, né? Acho que cada uma tem, às vezes, o que se sobressai melhor em você pode faltar em mim. Então, é justamente, eu acho, a gente poder fazer essa descoberta, conhecendo cada perfil, como a Heidi falou, para a gente extrair de cada um o que é melhor e desenvolver aquilo que ele não tem, né? Maturidade acho que não tem a ver com idade, né? Eu também já trabalhei com pessoas mais velhas e mais jovens, e a gente aprende todos os dias, quer seja com um ou com os outros, né? Mas eu acho que boas conversas, você falou aí do bom ouvinte, né? Do bom direcionamento. Eu nunca espero encontrar as pessoas prontas, Michele. Eu acho que, né, como liderança, você sabe que as pessoas precisam ser desenvolvidas, e às vezes isso requer um pouco de, né, requer paciência. Eu ia dizer um pouco, mas acho que é bastante. Mas o nosso objetivo é esse, é desenvolver as pessoas. Então, eu não espero pegar ninguém pronto, eu espero poder contribuir para que aquela pessoa se desenvolva. Então, se falta maturidade, eu vou ter que mostrar os caminhos para que ele tenha maturidade. Ela entregue, né? Então, faça essa entrega. Deixar isso claro, né? E por falar, então, em dica, em conselho, o que vocês diriam para uma mulher que, se ela procurasse vocês falando, olha, eu vejo que eu tenho potencial de liderança, eu quero ser líder, mas eu não sei se eu tô pronta para assumir esse espaço. O que vocês falariam ou o que vocês falam quando as mulheres as procuram? Eu diria que nós nunca vamos estar 100%, né? Se ela vê que ela tem esse potencial, acho que ela tem que se joga. E nunca deixar de estudar, de buscar, de entender, de estar atenta assim, ao que o mercado onde ela vai estar inserida está pedindo, né? Essa atualização. Porque a gente vê, né, como a gente é formado aqui dentro do Sicredi, como o Sicredi nos oferece treinamentos, consultorias, né? E como isso agrega e nos desenvolve. Então, para se quer seguir um caminho de liderança, vai ter que estar aberto para isso. Isso demanda tempo, abdicação de algumas coisas, né, da família, algumas escolhas que a gente precisa fazer. Então, tem que estar mesmo com vontade, estar disposta a ter essa disponibilidade.
Bacana. Disposta a aprender, né? Porque, como eu falei, a gente não nasce pronto e nunca vai estar. E precisa se entregar mesmo, eu acho que, né, ter coragem. E às vezes, né, Michele, o que a gente vê assim é que a gente se autocobra, né? Que quer ser. Inclusive, eu uso as minhas imperfeições, às vezes até para ensinar os outros, né? Então a gente não pode também ter vergonha. A gente tem muitos pontos positivos, não tenho dúvida, né? A gente também chegou até aqui, a gente também precisa se valorizar. Mas a gente também tem coisas a desenvolver. Então, às vezes, eu uso até das minhas imperfeições, né? Para poder conversar com a equipe, para poder mostrar que a gente também é humano, né? A gente, acho que mostrando essa humanidade, né? Bacana. Ser humano, na verdade, a gente nunca deixa de ser, e quando a gente é líder, isso fica ainda mais evidente e mais aflorado, né? Até o pessoal, tem autores que falam, né, sobre aquilo que a gente se permite fazer, né? De mostrar as nossas inabilidades, né? De mostrar o nosso outro lado. E liderar é mais ou menos por aí também, né, meninas? Quando vocês olham hoje para as equipes de vocês, com esses novos desafios, né? Com outras áreas embaixo do guarda-chuva de liderança de vocês, que tipo de legado que vocês gostariam de deixar ou que vocês procuram deixar todos os dias? É difícil, Que né? legado é uma Assim. palavra muito forte, né? Parece que é uma forte. despedida, mas na verdade o legado a gente constrói todos os dias. Eu acho que é assim, é a dedicação mesmo, né? De olhar como a gente se dedica, como a gente veste a camisa, assim, como a gente entrega, como a gente quer eles juntos, né? Quer entregar uma coisa única, quer a união, quer entender também, sabe? Entender cada um, o momento de cada um. Então, isso não é uma tarefa fácil, sabe? Isso é uma tarefa árdua, que toma tempo, assim, mas que vale muito a pena. Então, eu acho que esse é um legado que, como gestora, como líder, eu acho que fica para as pessoas que passam, né, pela nossa liderança, assim. E contigo, Adilce? Eu acredito que nas equipes que eu passo, eu sempre costumo comentar, ou aonde eu vou falar, né, sobre liderança, que a liderança é um cargo, né? Então, assim, eu quero deixar um legado da Dilce como líder, mas como pessoa também. Então, eu sempre falo, né, quando eu tenho oportunidade de falar, que a gente não pode esquecer aonde a gente quer chegar, mas nem de onde a gente saiu, né? Então, assim, eu trago muito essa humanidade comigo. Eu acho que é importante, né, para a gente valorizar todos os momentos que a gente teve aqui. Como a Heidi falou, né, acho que construir junto, né, usando o próprio slogan do Sicredi, né, construir juntos uma sociedade mais próspera. Então, assim, as equipes se ajudar. Eu fico mais feliz quando eu vejo as equipes construindo junto. Às vezes é um resultado, quanto mais pessoas envolvidas, eu acho que tem mais sentido para a gente, né, quando vê que aquilo que a gente fala todo dia, porque como a Heidi comentou, é todos os dias, né? Você também disse que o legado não é quando eu vou me despedir, tchau, vou deixar o meu legado, né? Acho que todos os dias no trabalho que a gente entrega, a gente está construindo isso, né? E realmente construir um lugar colaborativo, sabe? Onde as pessoas tenham o desejo de vir trabalhar aqui, tenham amor naquilo que façam, né? E eu falo... Eu tenho muito amor pelo Sicredi, né? Acho que tudo que eu tenho, a minha vida financeira, enfim, tudo que eu construí, tudo que eu aprendi, eu devo muito aqui. Como a Heidi falou, a gente sempre foi incentivado a estudar, né? Então, eu também incentivo muito porque eles também têm essa oportunidade, né? E realmente ter sentido, né? Levantar com um propósito de vir realmente entregar algo que contribua, né? Com a vida de alguém, com a vida dos... E assim, a gente tem tanto orgulho quando a gente vê alguém da nossa equipe sendo reconhecido, sendo valorizado, dá um orgulho imenso. Eu brinco sempre assim com eles, Michele. Eu falo assim, eu trato bem todo mundo, porque, principalmente os que estão chegando, né? Eu falo assim, porque um dia vocês vão ser meus chefes. Porque essa gente nova também, eles vêm com uma cabeça, eles são inteligentes, eles nos ensinam. E daí eu brinco com eles e falo, olha, eu vou te tratar bem, porque um dia talvez você esteja acima de mim, né? Então, acho que a gente precisa ter essa visão também, né? E é uma forma de dizer, olha, eu acredito no teu potencial. É uma forma de dizer né? isso. Eu estou disposta a desenvolver o teu potencial. E para a gente caminhar aqui para os minutos finais, uma frase aí que define liderança para vocês. Assim, de maneira muito resumida, né? Liderar é transformar pessoas, né? É entender as pessoas para que elas consigam entender o que é que a liderança está esperando e consigam entregar o melhor resultado.
sem esquecer das pessoas. Eu acho que esse é o grande segredo aí de uma boa liderança. Para mim, liderar também tem a ver com inspirar, né? Eu ajudar a conduzir, não é eu construir o caminho, mas eu ajudar, eu mostrar, né? Como a Heidi falou, para mim não tem nada, eu não sei se eu tenho uma frase, Michele, não pensei numa frase, mas assim, a felicidade da gente ver, às vezes, uma pessoa que foi liderada da gente, tá crescendo, né? Tá feliz onde tá, a gente vê o resultado da cooperativa, então acho que liderança tem a ver com inspiração, tem a ver com amor, com paixão no que a gente faz, tem a ver com você ter, eu falo muito assim do que aqui a gente precisa amar todo mundo, eu falo no sentido do amor, respeito, né, compaixão. Então quando a gente tem esse clima, eu acho que é o sentido da liderança, né? Deve ser legal, eu tô aqui, tô fazendo a minha entrega, né? Então acho que nós podemos resumir. Vamos tentar, eu não pensei. Nós não pensamos. Transformar as pessoas para que elas consigam alcançar ainda cargos maiores do que elas já têm hoje. E também poder inspirar outras pessoas, inspirar né? outras pessoas, eu acho que é isso que E é muito bacana, né? Porque liderança, ele não é um cargo, né? Ele é uma percepção antes de tudo. E com isso, a gente agradece a presença de vocês aqui no Vanguarda Talks. Muito obrigada pela presença e venham sempre. Muito obrigada pelo convite, foi muito bom esse bate-papo aqui. Foi ótimo, espero que tenha inspirado aí mulheres ou, enfim, pessoas, né, com a nossa liderança. Foi muito bom, obrigada, Michele. Maravilha, gente, muito obrigada. A liderança é um caminho que nunca está totalmente pronto, ela se constrói todos os dias, nas decisões que tomamos, nas pessoas que desenvolvemos e na forma como escolhemos conduzir os desafios. Eu fico por aqui e te espero no próximo Vanguarda Talks. Até a próxima!